Olá a todos, estamos aqui em mais essa videoaula para tratar de um tema muito pouco trabalhado dentro da área de educação física, de um quadro patológico denominado de rabdomiólise. Então vou fazer a apresentação do nosso grupo de pesquisa de um artigo científico denominado Aspectos Clínicos e Fisiopatológicos da Rabdomiólise após esforço físico intenso. Sabemos que a rabdomiólise ela tem uma etiologia multifatorial, além do esforço físico intenso. Pode ser por um acidente, por uma queimadura, por um esmagamento do músculo estriado esquelético, dentre outros fatores. O objetivo nosso aqui é trabalhar o esforço físico intenso dentro das academias, que pode vir a progredir para esse quadro, que é a rabdomiólise. É uma patologia que provoca danos para o tecido muscular esquelético. Todas as substâncias resultantes da degradação muscular são liberadas na corrente sanguínea. Então, esse é o fator preponderante desse quadro. Então, quando nós temos um esforço físico intenso, nós vamos lesionar as células musculares, denominadas de miócitos, e todo o componente intracelular dessa célula vai cair na circulação sanguínea e vai sobrecarregar principalmente os nossos rins. Foi relatado pela primeira vez na Alemanha em 1881. 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, 4 soldados foram diagnosticados com um quadro de rabdomiólise. Os números de casos vêm aumentando, principalmente com atividades físicas não monitoradas na academia. Então, muitos querem uma hipertrofia muscular significativa, com exercícios extenuantes, muitas vezes esse organismo não está hidratado e tudo isso pode favorecer o quadro de rabdomiólise. Quanto à epidemiologia desse quadro, temos muito pouco dados no Brasil da rabdomiólise. Nos Estados Unidos, aproximadamente 26 mil casos anuais de rabdomiólise. E a insuficiência renal aguda ocorre em cerca de 30% dos casos. E aí, aproximadamente, desses quadros de IRA aqui, pode progredir para uma falência renal e óbito, se não tratado a tempo. A etiologia. Então, como nós estamos falando da rabdomiólise, desenvolvida por conta de esforço físico intenso, os principais fatores são condições de treino mal programadas, exercício muito intenso, sobretudo com alto componente excêntrico, altas ou baixas temperaturas, inadequada hidratação prévia e durante as provas mais longas, acima de 1 hora, pode desencadear os quadros de rabdomiólise. Oclusão ou hipoperfusão de vasos musculares também pode ser desencadeado por tóxicos e fármacos, alterações eletrolíticas, um quadro, por exemplo, de hiponatremia, uma redução da concentração de sódio sistêmico pode desencadear os quadros de rabdomiólise, e condições endócrinas também. Aqui podemos observar uma imagem histológica mostrando como que o nosso músculo estriado esquelético ele é irrigado, ele contém muitos vasos sanguíneos. Então, qualquer lesão em um desses miócitos, os componentes celulares atingem com muita facilidade a circulação sistêmica e chegando no rim vai desencadear aí os quadros mais graves desta patologia. Temos aqui uma imagem histológica também corado com hematoxilina e eosina, mostrando um corte longitudinal do músculo estriado esquelético. E se nós fizermos aqui um corte transversal, são essas imagens aqui nos círculos que nós vemos, Então, é uma célula multinucleada, como é possível observar aqui,
e a qual no esforço físico intenso pode sofrer aí lesões. Isso daqui é uma histologia já de um quadro de rabdomiólise instalado. Então a gente pode ver, né, nesta região aqui, como o miócito, ele já foi, a membrana plasmática desse miócito aqui já foi totalmente degradada e todo o conteúdo intracelular agora está livre, né, podendo facilmente ganhar circulação sanguínea. Nessa outra imagem, o quadro de rabdomiólise instalado nessa área aqui. A patogênese, né? O que ocorre após a instauração, né, da rabdomiólise? Aumento da permeabilidade celular a íon sódio, cloreto e água. Então, no esforço físico muito intenso, onde essa fibra muscular sofreu uma lesão, a membrana plasmática vai ficar permeável ao íon sódio. Então nós sabemos que nós temos mais sódio no lado extracelular do que no lado intracelular. Então esse sódio vai entrar com muita facilidade, né, no citoplasma desse miócito. O íon sódio tem carga positiva, carrega com ele cloreto e consequentemente a água por osmose. Então nós vamos ter um inchaço celular significativo e a ruptura dessa membrana plasmática. Temos também, além do aumento de sódio no citoplasma, nós temos o aumento da concentração intracelular de cálcio. Isso daqui é um fator determinante no quadro de rabdomiólise, né? Porque esse cálcio, em grande quantidade no lado intracelular desses miócitos, eles vão interagir com as proteínas contráteis, né? A actina, a miosina, a troponina e tropomiosina, culminando com esgotamentos das reservas de ATP. Então esse músculo ele vai sofrer uma contração extenuante, com isso o esgotamento dessas reservas de ATP. Consequentemente, vamos ter a degradação muscular e necrose dessas fibras. Então, todos os constituintes são lançados agora no espaço extracelular, além da ativação de enzimas ali, como as fosfolipases A2, né, e proteases, degradando todas as proteínas do citoplasma celular. Como foi falado então, né, a membrana plasmática ela vai ficar permeável ao íon sódio, consequentemente ela fica permeável também ao cálcio. O cálcio entra dentro desses miócitos, vai interagir aqui com a troponina, que sofre uma alteração de sua estrutura, né? Ela vai tracionar a tropomiosina e a cabeça da miosina vai se ligar com a actina, quebra de moléculas de ATP. Com isso nós vamos ter aquele quadro que nós falamos do esgotamento das moléculas de ATP. Uma vez instalado esse quadro de rabdomiólise, posteriormente ocorre um processo de reperfusão. Então nós temos sangue chegando ali com nutrientes e oxigênios para esse tecido lesado. Com isso nós temos a migração de leucócitos para esse local, consequentemente uma reação inflamatória miolítica que se auto-perpetua, culminando na morte celular e liberação de todas essas toxinas para a circulação sistêmica. A tríade clínica do quadro de rabdomiólise: dor, fraqueza muscular e excreção de urina de cor escura. Dentro dos miócitos nós temos uma concentração elevada de mioglobina. Essa mioglobina ela cai na circulação sanguínea, ela vai ser filtrada nos rins, por isso aqui nós temos essa urina de cor escura. A comprovação do quadro de rabdomiólise: níveis plasmáticos e urinários da creatina quinase, né, que é uma enzima que mostra quando nós temos uma lesão muscular, e o aumento de mioglobina. Hipercalemia, então
Na medida que o sódio entra para dentro do miócito, o potássio, em maior quantidade do lado intracelular desses miócitos, sai, ganha a circulação sanguínea. Então nós temos uma hipercalemia, hiperfosfatemia e uma hiperuricemia. E as complicações, nós temos os efeitos sistêmicos dessas substâncias liberadas na circulação, principalmente da mioglobina para os rins. Raposo, né, ele retrata nessa imagem dele essa mioglobinemia. Esse aumento de mioglobina na circulação sanguínea vai ser captado nos rins, então ele começa a filtrar essa mioglobina, causando aí um quadro de mioglobinúria, que tem essa citotoxicidade tubular, que pode levar a essa necrose tubular aguda. Além dessa citotoxicidade, nós temos a formação de cilindros de mioglobina e ácido. Nós temos aqui os túbulos renais. Num corte histológico desses túbulos renais, nós temos aqui túbulos renais íntegros e os túbulos necróticos, com grande quantidade de cilindros hemáticos, né? Que são aqueles componentes que estavam dentro desses miócitos que foram lesionados, ganharam a circulação sanguínea e quando chegaram lá nos túbulos renais, eles causaram essa necrose tubular. A partir do momento que temos um quadro de rabdomiólise instalado, mais de 12 litros de fluido podem ser sequestrados. Então, a pessoa ela pode desenvolver um quadro de hipovolemia. Então, uma alteração da membrana plasmática, entrada de sódio, cloreto, consequentemente, nós temos a entrada de água por osmose, o que vai causar esse grande edema intracelular. E essa hipovolemia sistêmica favorece a insuficiência renal aguda, podendo progredir para uma falência renal e, se não tratado, o óbito. Como conclusão, então, do esforço físico intenso, podendo desenvolver um quadro de rabdomiólise, nós devemos considerar que os atletas têm diferentes níveis de aptidão e tolerância à carga de treinamento. Então, os profissionais de educação física, eles têm que ter consciência, de cada pessoa, de cada cliente seu e a tolerância dessa carga de treinamento. Integrar sessões de treinamento e relaxamento no treino diário, com o intuito de recuperar energia e restabelecer a homeostasia tecidual. Isso daqui é muito sério. Monitorar o desempenho. Realmente fazer o registro desses treinamentos, frequência, duração, intensidade, juntamente com os períodos de repouso entre as sessões. Então precisamos ter profissionais capacitados para isso. E isso foi o intuito de contribuir com mais essa videoaula para a gente tentar reduzir os quadros de rabdomiólise que tem ocorrido com maior frequência dentro das academias. Eu agradeço a todos e até mais com mais nova videoaula.